Oi, pessoal, eu sou o Ragner e eu vou começar apresentando o seminário sobre a mucosa oral, que foi preparado por mim, pelo João Paulo e pela Maria Amélia. Bom, a mucosa é uma estrutura que reveste as superfícies úmidas. A mucosa oral, ela vai revestir toda a cavidade oral, com exceção das coroas dos dentes. Nos lábios, ela vai ser contínua com a pele e na faringe vai ser contínua com o restante do tubo digestivo. Agora falando sobre os limites da mucosa oral. A cavidade oral ela pode ser dividida em duas partes: o vestíbulo externo, que corresponde à bochecha e aos lábios, e a cavidade oral propriamente dita, que é separada do vestíbulo externo pelo osso alveolar e a gengiva. O vestíbulo externo ele vai ser revestido pelas mucosas dos lábios e das bochechas por um lado e pela mucosa alveolar e da gengiva pelo outro. Então aqui a gente tem o vestíbulo externo, que é essa parte aqui que fica para fora dos arcos dentários, e a cavidade oral propriamente dita, que é essa parte que fica para dentro. E o vestíbulo externo é revestido pelas mucosas dos lábios e das bochechas pelo lado mais externo, e pelo lado mais interno vai ser revestido pela mucosa alveolar, que a gente não consegue ver aqui na imagem, e pela gengiva, que a gente está vendo aqui. A cavidade oral propriamente dita, que é essa parte interna aqui dos arcos, ela é revestida anterior e lateralmente pela gengiva, aqui por dentro. Na sua parte superior, ela vai ser revestida pela mucosa palatina. Na sua parte inferior, pelas mucosas lingual e do assoalho da boca. E na sua região posterior, a mucosa reveste o istmo das fauces e as tonsilas. Agora falando sobre as funções da mucosa oral. Ela vai cumprir três funções: a de proteção, sensorial e de secreção. Na função de proteção, ela separa, protege e recobre os tecidos mais profundos da cavidade oral das forças mecânicas abrasivas resultantes da apreensão e mastigação de alimentos. Ela também atua como uma barreira contra a invasão de ameaças, como os micro-organismos que residem na cavidade oral, porque muitos desses micro-organismos produzem substâncias tóxicas e são capazes de causar infecções nos tecidos mais profundos. Na função sensorial, a gente percebe que a cavidade oral tem uma capacidade sensorial extremamente bem desenvolvida. Na mucosa, existem receptores que respondem à temperatura, tato e à dor, além dos receptores especializados, que são responsáveis pela sensação gustativa. Na função secretora, a gente percebe que em praticamente todas as regiões da mucosa, a gente vai encontrar glândulas salivares, que produzem e secretam saliva e contribuem para a manutenção da umidade na cavidade oral. A gente também encontra glândulas sebáceas, mas essa produção de sebo não é significativa. E a título de curiosidade, a mucosa em outros mamíferos, ela também tem a capacidade de regulação térmica. Mas em nós humanos, essa capacidade de regulação térmica não é bem desenvolvida. Bom, agora falando sobre os componentes da mucosa oral. Ela é composta por um epitélio de revestimento e pela lâmina própria, que são separados por uma lâmina basal. Essa lâmina basal a gente não consegue visualizar porque ela requer colorações especiais para ser visualizada. Em algumas regiões da boca a gente também vai ter a submucosa. Aqui nessa imagem a gente não consegue ver a submucosa. Aqui nessa outra imagem a gente vê melhor a submucosa, a lâmina própria e o epitélio. O epitélio ele é do tipo estratificado pavimentoso, com várias camadas de células que têm formas diferentes de acordo com a camada ou estrato em que se localizam. As células mais basais são mais cuboides, a gente vê aqui as células mais cuboides. E conforme a gente observa os estratos mais acima do basal, a gente vê que as células vão se achatando aqui em direção à superfície, até o ponto em que aqui na superfície do epitélio a gente vê que as células estão bem achatadas. A lâmina própria, ela é um tecido conjuntivo que fica abaixo do epitélio e ela é dividida em duas camadas. A camada papilar, que é essa camada aqui que se interdigita com essas protuberâncias do epitélio. Ela é um tecido conjuntivo frouxo, mais superficial do que a outra camada, que é a camada reticular, que é essa camada abaixo da papilar. Ela é um tecido conjuntivo denso e ela tem muitas fibras colágenas que ficam paralelas à superfície do epitélio e formam esse aspecto de rede aqui, por isso o nome reticular. Então aqui a gente tem a camada papilar da lâmina própria, que
que são essas papilas aqui, e aqui a camada reticular da lâmina própria. A submucosa, quando presente, já que ela não está presente em todas as regiões da boca, apenas em algumas, mas quando presente, ela é um tecido conjuntivo frouxo, que fica abaixo da camada reticular e separa a lâmina própria do tecido ósseo ou muscular subjacente. Ela tem predominância de glândulas e tecido adiposo e contém os principais nervos e vasos sanguíneos que suprem a mucosa. Agora, a gente vai falar sobre o desenvolvimento da mucosa oral. Voltando um pouco para relembrar a origem do ectoderma e do ectomesênquima, a gente vai voltar para a terceira semana e falar sobre o processo de neurulação, que é a formação do tubo neural. O ectoderma, que fica acima da notocorda, se espessa e forma a placa neural. Essa placa começa a se invaginar ao longo do seu eixo central e ela vai se dobrando para formar o sulco neural. Consequentemente, ao lado do sulco, são formadas elevações, que são as pregas neurais. Quando essas pregas se fundem e o ectoderma se torna contínuo aqui em cima, o tubo neural se separa e algumas células se destacam das pregas neurais e elas são as chamadas células da crista neural. As células da crista neural migram até a região da cavidade oral primitiva e aqui elas vão formar o epitélio oral primitivo e o ectomesênquima subjacente. Esse epitélio oral primitivo ele é constituído por dois estratos, um mais profundo, basal, com células cúbicas altas, a gente vê bem aqui as células cúbicas altas, ó. E um outro mais superficial, com células cúbicas baixas ou um pouco achatadas, que são essas aqui, ó. A gente vê bem os dois estratos aqui nessa imagem, as mais altas, basal, e as mais achatadas, superficial. Após a quarta semana de desenvolvimento, o epitélio permanece sem modificações, mas o ectomesênquima continua aumentando em número de células por causa da migração de mais células provenientes da crista neural. Bom, da sétima até a 11ª semana, a gente vai ter três eventos importantes. O primeiro é a formação do sulco vestibular. Na sétima semana ocorre a formação desse sulco que a gente já viu lá na odontogênese, da seguinte forma: o epitélio oral primitivo invade o ectomesênquima subjacente, forma a banda epitelial primária, que vai sofrer uma bifurcação e formar a lâmina dentária e a lâmina vestibular. As células centrais da lâmina vestibular vão passar por apoptose e vão dar origem ao sulco vestibular, que a gente vê aqui na imagem. Com a formação desse sulco vestibular, o epitélio oral vai ser dividido em duas partes: o revestimento do vestíbulo externo e o revestimento da cavidade oral propriamente dita, que a gente viu lá no começo do seminário. Ainda na sétima semana, o epitélio que reveste o dorso da língua começa a se diferenciar e formar as papilas. Então, na sétima semana, a gente vai ter a formação das papilas foliadas e valadas. Na nona semana, a formação das papilas fungiformes. E na 11ª semana, a formação das papilas filiformes. Aqui a gente vê uma papila lingual em formação. A gente vê que o epitélio ele se agrupa aqui e na lâmina própria a gente vê que se forma uma estrutura que parece um cone aqui para fazer a formação dessa papila. Ainda na 11ª semana, as cristas palatinas se fundem e elas vão formar o palato. Então, ao final da 11ª semana, a gente já vai ter o sulco vestibular formado, o epitélio do dorso da língua já se diferenciando e o palato formado. Com isso, a gente pode dizer que a cavidade oral já tem o seu formato definitivo estabelecido. E seguindo aqui a diferenciação do epitélio do dorso da língua, as outras células do epitélio oral vão começar a se diferenciar por toda a cavidade oral. Então, na 14ª semana, o epitélio de toda a cavidade oral já está se proliferando, então o processo de proliferação está bem estabelecido. Aqui a gente vê que o epitélio já tem muitas camadas. Ó. Se a gente voltar, a gente vê que na terceira semana ele tinha duas camadas, a camada basal e a mais superficial. Aqui, na 11ª semana, ele já tinha um pouco mais de camadas de células aqui no epitélio. E na 14ª semana, o epitélio oral ele já se torna muito estratificado. Durante as próximas semanas, começa o processo de maturação. Eu destaquei aqui proliferação e maturação porque esses dois processos eles são muito importantes para a gente entender
como funciona o epitélio oral. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Na 20ª semana, o epitélio oral ele já vai apresentar características estruturais semelhantes ao definitivo. Então, a gente viu que na 11ª semana, a cavidade oral já vai ter o formato definitivo, e aqui na 20ª semana, o epitélio já vai ter as características estruturais semelhantes ao definitivo, que são os estratos ou camadas do epitélio, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aos 6 meses de vida, com a erupção, a mucosa perde sua continuidade. Eu falei lá no começo, a mucosa ela reveste toda a cavidade oral, com exceção das coroas dos dentes. Então, até o 6º mês de vida pós-natal, ela está revestindo a cavidade oral por completo. E quando começa a erupção, é que ela vai perder a sua continuidade e vai formar aqui o epitélio juncional, que vai ligar a mucosa oral até o dente. Bom, agora a gente vai falar sobre as estruturas da mucosa oral. E eu vou começar falando sobre o epitélio, que eu vou dar algumas características do epitélio oral. Ele é estratificado pavimentoso, que a gente já viu lá no começo, e a gente vai ver bem essas camadas mais na frente, quando a gente estiver explicando elas separadas uma a uma. Ele pode ser queratinizado ou não queratinizado. Ainda dentro do queratinizado, ele pode ser ortoqueratinizado ou paraqueratinizado. Ele é ortoqueratinizado quando a queratinização é completa e paraqueratinizado quando a queratinização é parcial. A gente vê bem essa diferença porque no ortoqueratinizado, na camada mais superficial das células, a gente não vai encontrar um núcleo nessas células. E no paraqueratinizado, elas ainda têm um núcleo, só que é um núcleo picnótico, aquele núcleo menorzinho retraído. Outra característica importante do epitélio é que ele está em constante descamação. Então, a superfície do epitélio está sempre perdendo células, e para que esse epitélio se mantenha saudável, a gente precisa de um processo de proliferação de novas células e maturação, para que elas substituam as células que estão sendo descamadas. O epitélio ele é dividido em estratos ou camadas. A gente vai ver que tanto o queratinizado quanto o não queratinizado vão ter 4 camadas ou estratos. E as células do epitélio são os queratinócitos. E também a gente tem os não queratinócitos, mas isso não tem a ver com a queratinização do epitélio. Os queratinócitos são as células formadoras do epitélio, tanto no não queratinizado quanto no queratinizado. E os não queratinócitos, eles são outras células específicas que estão presentes no epitélio. Elas podem ser os melanócitos, as células de Langerhans, células de Merkel e células sanguíneas também. Bom, agora eu vou explicar os processos de proliferação e maturação do epitélio oral. A proliferação ela vai ocorrer nas camadas mais profundas do epitélio, lá no estrato basal. Lá, as células progenitoras vão estar em constante divisão celular, produzindo células filhas. Essas células filhas elas podem tanto se tornar novas progenitoras, quanto passar pela maturação. As células progenitoras que vão produzir células filhas, que vão virar novas progenitoras, são chamadas de células que se assemelham às células-tronco. Já as células progenitoras que criam células filhas que passam pela maturação são as células progenitoras amplificadoras. Esse processo de proliferação tem como mecanismo controlador as citocinas, como o fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento de queratinócitos, interleucina 1 e fatores de crescimento transformante alfa e beta. Então, as células progenitoras vão estar produzindo novas células filhas. Essas células podem virar novas progenitoras ou passar por maturação. E o que é essa maturação? As células filhas que estão passando por maturação vão sendo deslocadas lá do extrato basal até o extrato mais superficial e elas vão se modificando ao longo desse caminho. A cada extrato que elas vão subindo, elas vão passando por modificações que alteram a sua forma e conteúdo. Essas alterações podem ser uma queratinização ou uma não queratinização. Quando elas chegam até a superfície do epitélio, elas vão passar pela descamação. Essas células vão morrer e novas células que foram produzidas pelas células progenitoras vão já estar em maturação e vão substituir as células que foram descamadas. Então, é um processo cíclico. O epitélio basal se prolifera, cria novas células, algumas continuam na camada basal para criar mais células,
Outras passam por maturação, que vão se dirigindo até a superfície do epitélio e lá elas vão sofrer descamação. Enquanto isso, outras células já estão vindo para substituir as que foram descamadas. Agora, a Mel vai explicar para vocês cada camada desse epitélio e vocês vão entender melhor esse processo de proliferação e maturação. Oi, gente! Meu nome é Maria Amélia e como o Ragnar falou, eu vou dar continuidade ao seminário. Então agora vamos detalhar as camadas, ou também pode ser chamadas de estratos do epitélio oral. Como já foi falado antes, 3 tipos de epitélio estratificado pavimentoso são encontrados na cavidade oral. O não queratinizado e o queratinizado, que são divididos em ortoqueratinizado e o paraqueratinizado. Agora eu vou detalhar as camadas do ortoqueratinizado e depois eu menciono as diferenças entre esses 2 tipos de epitélio queratinizado, né? Então, o epitélio não queratinizado, ele está associado à mucosa de revestimento, e os epitélios orto e paraqueratinizado estão associados à mucosa mastigatória, que o João vai explicar posteriormente esses tipos de mucosa para vocês. Então, todas as formas de epitélio atuam como uma barreira à invasão de patógenos e à irritação mecânica, além de oferecerem proteção contra o ressecamento. E essas características protetoras, elas são acentuadas no epitélio com a queratina. Então, aqui ó, a gente pode ver nessa imagem a camada córnea, camada granulosa, camada espinhosa, camada basal, que são as 4 camadas do epitélio oral. Orto e paraqueratinizado, né? Agora vamos falar sobre a camada ou estrato basal. Ele é a região mais profunda do epitélio oral, adjacente à lâmina própria. Ele é formado de 1 a 3 camadas de células cuboides ou colunares e constitui o estrato progenitor do epitélio, porque as suas células elas se dividem constantemente e por isso né, que ela é chamada de estrato progenitor ou germinativo. E eu vou explicar para vocês como ocorre esse processo, né? Após cada divisão, algumas das células basais, elas permanecem como células-fonte, né? Sendo que as outras células filhas se deslocam para a superfície. Essas células desse estrato, além de organelas citoplasmáticas, apresentam alguns tonofilamentos, né? Que são filamentos intermediários de citoqueratinas, que eles se arranjam formando as tonofibrilas. E também são observadas numerosas junções intercelulares entre os queratinócitos basais. O mais comum é do tipo desmossoma, também pode ter hemidemossomas, né? Quando esse extrato for constituído por mais de uma camada de células, a mais profunda é chamada de camada basal propriamente dita, e a mais superior é chamada de estrato suprabasal. Podemos ver aqui nessa imagem o estrato basal ou progenitor aqui, né? E abaixo dele a gente vê a lâmina própria. Aqui podemos ver desmossomas, né? Entre os queratinócitos. Aqui, ó. Aqui. Que também contém os tonofilamentos. O estrato espinhoso é o que fica superior ao basal, e ele é constituído por queratinócitos arredondados ou poliédricos, né? E a sua principal característica é a maior quantidade de desmossomas entre as células. E essas células, apesar de serem poliédricas, né, elas possuem em toda a sua volta curtos processos digitiformes. E esses processos se interdigitam com os processos dos queratinócitos vizinhos, né? Estabelecendo os numerosos desmossomas entre esses processos. E as junções intercelulares, elas se mantêm acopladas às regiões da membrana e fica parecendo umas pontes, né? E dá a impressão de serem também pequenas espinhas saindo de cada queratinócito. Como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem, né? É por causa dessa aparência, é chamada de estrato espinhoso. Aqui, ó, como pode ver aqui, ó, as pontes, né? Ou também chamadas
as espinhos também. E esse extrato ele é constituído de 3 a 8 camadas de queratinócitos. E nessa camada tem mais tonofilamentos do que na basal. E é constituído de feixes de tonofibrilas mais grossas e muitas delas estão associadas aos demossomas. Aqui, ó, podemos ver os queratinócitos do extrato espinhoso. Aqui. E a proximidade dos processos digitiformes, né, onde ficam os demossomas e os feixes de tonofilamentos, e da impressão de pontos entre as células do extrato espinhoso. Aqui, ó, os tonofilamentos, os processos digitiformes. Aqui, ó, os processos também. As células do extrato granuloso, né, os seus queratinócitos são maiores e mais achatados, e eles possuem no citoplasma, além de tonofibrilas e de grânulos, ele tem outros grânulos que são associados a tonofilamentos, que é chamado de queratohialina. Essa queratohialina contém a proteína filagrina e é chamado de granuloso por causa desses grânulos de queratohialina, né? Os grânulos de aspecto lamelar, revestidos por membranas, né, presentes nas células mais externas, elas descarregam seu conteúdo para o espaço intercelular do lado mais superficial dos queratinócitos. E o conteúdo desses grânulos são lipídios, glicoproteínas e algumas enzimas lisossomais. E os elementos desses grânulos liberados na zona de transição entre o extrato granuloso e córneo, né? E eles passam a preencher os espaços intercelulares mais superficiais e vai formando uma espécie de barreira, que aí ele dá uma certa hipermeabilidade ao epitélio, né? Podemos ver aqui, ó, nessa região, nessa foto aqui, um epitélio queratinizado, onde ele observa o extrato granuloso, né? Entre os estratos espinhoso e córneo. Aqui, ó, o granuloso é o do meio. Os queratinócitos, né, localizados acima do extrato granuloso, eles seguem a mesma orientação, só que são mais achatadas, né, mas no seu citoplasma não são observados grânulos, nem outras estruturas intercelulares, como no núcleo e organelas. Então, a gente classifica essas células totalmente queratinizadas por elas apresentarem repletas filamentos de citoqueratinas, né, agregados com a filagrina, aparecendo muito acidófilas. Embora esse processo represente o fenômeno de maturação dos queratinócitos, é considerado que eventos de morte celular programada, né, podem ser responsáveis pelo comportamento das células epiteliais, né? Uma observação que essa camada que diferencia o tecido orto do paraqueratinizado. Nessa imagem aqui a gente pode ver o extrato córneo, né, mais superficial. E aqui a gente observa o extrato córneo, né? Aqui os queratinócitos repletos de filamentos de citoqueratinas, que é os queratinócitos. E também vemos material intercelular e demossomas. Aqui, ó, material intercelular e aqui os demossomas. Material, demossomas. A descrição anterior, né, que eu fiz dessas camadas, ela corresponde a um epitélio oral completamente queratinizado. E ele se assemelha à epiderme da pele. Então, mas existe, né, regiões da mucosa que o epitélio não queratiniza. E outras, ele sofre queratinização incompleta. Se ele for completamente queratinizado, é chamado de ortoqueratinizado. E se a queratinização for incompleta, é um epitélio paraqueratinizado, né? E esse epitélio paraqueratinizado, os queratinócitos são mais superficiais, ou seja, os do extrato córneo, apesar de parecerem acidófilos pelo acúmulo da queratina, né, eles apresentam um núcleo picnótico muito achatado. Embora, né, que nesse tipo de epitélio os grânulos do extrato granuloso estejam presentes, existe menor número do que no ortoqueratinizado. E por isso, às vezes, é difícil observar essa camada, né? Aqui nessa imagem, ambos os epitélios são da gengiva, né? O da esquerda aqui
vemos o epitélio ortokeratinizado, né, que não possui núcleos na camada mais superficial. E na direita, temos o epitélio parakeratinizado, onde as escamas keratinizadas, né, retêm seus núcleos picnóticos. Aqui também temos a comparação do orto para o para, né? Podemos ver aqui um desenho mais didático, do lado esquerdo o orto e do lado direito o para, né? O orto não tem núcleo nas células em descamação, né? No extrato córneo, enquanto o para a gente vê os núcleos e as camadas granulosa, aqui mais abaixo, aqui, ela é mais delgada, né? Agora vamos falar sobre o epitélio não keratinizado, né? Ele possui algumas diferenças, né? Tipo, os seus queratinócitos do extrato basal, apesar de ter as mesmas organelas e tonofilamentos, eles são de tamanho um pouco menor, enquanto do extrato espinhoso, eles apresentam menos dermossomas e por causa disso fica menos evidente as pontes intercelulares. Só que é na região acima do extrato espinhoso que se observam as maiores diferenças, né? Pelo fato desse tipo de epitélio não keratinizar. Aí não existe o extrato granuloso, consequentemente não existe também o extrato córneo. E nessa região acima do extrato espinhoso, as células vão ficando mais achatadas, né? À medida que elas se aproximam da superfície. E é possível distinguir dois estratos nessa região, que são chamados de intermédio e superior, e superiormente o superficial. Mas essa distinção não é tão nítida. Então, o intermédio, ele tem as células um pouco achatadas, né? Possui algumas organelas e alguns grânulos revestidos por membrana, com conteúdo lamelar. E esses grânulos, eles são também liberados e por isso também dá uma certa impermeabilidade ao epitélio, né? E essas células do intermédio também têm alguns tonofilamentos. Já na camada superficial, as células são mais achatadas, né? Com alguns tonofilamentos e glicogênio. E por isso elas são claras e nucleadas, diferentemente do epitélio ortokeratinizado, né? Nessa imagem aqui a gente pode ver as camadas do epitélio não keratinizado de uma mucosa jugal. A gente percebe que não existe uma divisão clara entre as camadas, né? E os núcleos estão aparentemente na camada superficial. Aqui nessa imagem pode ver que o autor classifica como 3 camadas de epitélio, né? Não keratinizado, a camada superficial, camada intermediária e a camada basal. O epitélio oral ele é formado por 90% de queratinócitos e 10% de não queratinócitos. Né? Os filamentos de queratinócitos eles são formados por um grupo de moléculas proteicas que são as citoqueratinas. Apesar dos queratinócitos constituírem a maior parte das células do epitélio oral, outros tipos de celulares também estão presentes, que são chamados de não queratinócitos, mas nem sempre são facilmente identificados. Essas células são os melanócitos, as células de Langerhans e as células de Merkel. Não confundir com cartilagem de Meckel, pelo amor de Deus. Além também de diversas células sanguíneas, como os linfócitos e os neutrófilos. Aqui nessa imagem pode ver, né, as células de Langerhans, as células de Merkel, aqui mais embaixo, e os melanócitos. Agora vamos falar dos melanócitos, né? Eles se localizam entre os queratinócitos do epitélio basal, são células claras e o seu corpo fica apoiado na lâmina basal. E a partir daí saem longos prolongamentos dendríticos, né, que passam entre os queratinócitos e vão se dirigindo ao epitélio espinhoso, mas não estabelecem junções do tipo desmossoma. E no corpo celular dos melanócitos existem cisternas de retículo endoplasmático granular e complexo de Golgi bem desenvolvido, né? E a partir daí originam os grânulos pré-melanossomas, que depois eles se transformam em melanossomas, que são grânulos que têm o pigmento melanina, que é responsável, né, esse pigmento pela cor escura da pele e do epitélio oral. E esses grânulos,
e os seus prolongamentos podem permanecer nos melanócitos ou serem transferidos para os queratinócitos vizinhos, que é o mais comum. Nessa imagem aqui a gente vê o melanócito aqui, né? E os grânulos de melanina, aqui ó, os grânulos, esses pontinhos marrons. Aqui temos uma eletromicrografia de um melanócito, aqui, e vemos melossomas aqui, do ladinho, aqui esses pontinhos pretos. Aqui do ladinho vemos a melanina. As células de Langerhans, elas possuem aspecto dendrítico, né? Elas se originam na medula óssea e estão localizadas no extrato espinhoso do epitélio oral. Elas são células apresentadoras de antígenos, mas não têm capacidade fagocitária. E o seu núcleo é lobulado, né? E no seu citoplasma, claro, apresenta grânulos característicos em forma de bastão. Estão presentes em todo o epitélio oral, menos no juncional. E elas são mais numerosas nos epitélios permeáveis, né? Como os epitélios que revestem o assoalho da boca e a porção ventral da língua, né? Nessa imagem pode ver, nessa imagem aqui da direita, as células de Langerhans, né, no extrato espinhoso, evidenciadas por imunomarcação. E nessa imagem da esquerda, a gente vê uma eletromicrografia, né? Nessa seta, a gente vê aqui os grânulos em formato de bastão, né, que é característico dessas células. E do ladinho vemos o detalhe dendrítico dessas células. Aqui, ó, o detalhe dendrítico. Agora vamos falar das células de Merkel. As células de Merkel, né, diferentemente dos melanócitos e das células de Langerhans, que possuem aspecto dendrítico, elas não possuem filamentos longos, né? E sua origem ela é epitelial. Elas estão localizadas no extrato basal e geralmente ficam adjacentes a terminações nervosas amielínicas, né? No seu citoplasma, elas apresentam numerosas vesículas pequenas, né? Provavelmente contendo neurotransmissores, né? Devido a isso, acredita-se que ela desempenhe função de receptores mecânicos na mucosa oral. Aqui temos uma eletromicrografia, né? Na seta é a lâmina basal aqui. O seu citoplasma está preenchido de pequenas vesículas, né? Situadas próximos a um axônio mielínico de uma fibra nervosa adjacente aqui, ó. Seu citoplasma repleto de pequenas vesículas. Além dos tipos celulares mencionados anteriormente, né? Às vezes são encontradas algumas células inflamatórias. São células de transição, especialmente linfócitos, entre os queratinócitos, mesmo sem sinais de inflamação na mucosa. Além de linfócitos, pode também encontrar alguns neutrófilos e mastócitos. Agora vamos falar da lâmina basal. A lâmina basal ela não só separa, mas também é uma estrutura contínua, né? Que permite a interação entre o epitélio e o tecido conjuntivo, né? E a sua visualização ela não é fácil, né? Somente nessa técnica aqui de PAS, acho que é assim que se fala. Como toda mucosa, né, do organismo, a gente chama de lâmina própria, o córeo, o tecido conjuntivo subjacente ao epitélio. Então, podemos observar duas porções ou camadas, né? A mais superficial e mais próxima da lâmina basal é a papilar, que é constituída por tecido conjuntivo frouxo e apresenta papilas características, né, que se interdigitam com as saliências da superfície basal do epitélio. E a mais profunda é formada por tecido conjuntivo denso, com fibras colágenas, né, geralmente paralelas à superfície do epitélio, e disposta em redes, e por isso ela é chamada de reticular. E essa lâmina própria, ela possui dois componentes, células e matriz extracelular. Podemos ver aqui, ó, nessa imagem da esquerda, aqui, ó, as papilas, a camada papilar, aqui, ó, e aqui, inferiormente, a camada reticular, né? A camada aqui, ó, as papilas
invaginadas no epitélio. E aqui na figura aqui da direita, a camada papilar aqui, tecido conjuntivo frouxo, e a camada reticular, tecido conjuntivo denso. E as duas formam a lâmina própria. As células mais numerosas, né, e características da lâmina própria são os fibroblastos, mas também possui macrófagos e mastócitos, né, e células inflamatórias. Os fibroblastos, eles são células fusiformes, alongadas, e eles sintetizam e secretam os precursores de colágeno, elastina e também proteoglicanos e glicoproteínas, que todos eles, né, constituem a matriz extracelular da lâmina própria. Agora vamos falar sobre os macrófagos. São células que derivam da medula óssea e elas participam nas reações imunológicas, né, como células apresentadoras de antígenos. Já os mastócitos, eles são células globosas, né, que apresentam característicos grânulos envolvidos por membrana, que são armazenadas a heparina e a histamina, né, dois potentes mediadores das reações inflamatórias. E por fim, as células inflamatórias, né, que são mais comuns, neutrófilos e os eosinófilos. E também são encontrados linfócitos e plasmócitos. Vemos aqui nessa imagem da esquerda o mastócito, né, e os seus grânulos. Na do meio, o fibroblasto, aqui. Nesse detalhe aqui, as fibrilas de colágeno tipo 1. E na direita aqui, o macrófago, cheio de fagossomas, né? E assim, acima aqui a gente vê fibras elásticas. De mucosa, que se divide em a mucosa oral. Essa divisão é feita a partir das funções que elas compreendem e suas características. São elas mucosa mastigatória e revestimento e especializada. Mucosa mastigatória é um epitélio queratinizado, moderadamente espesso, a fim de suportar compressão, cisalhamento e abrasão nos movimentos mastigatórios. Ela recobre áreas como a gengiva e o palato duro. É um epitélio ortoqueratinizado, no entanto, algumas áreas, como a gengiva e o palato duro, podem ser também paraqueratinizadas. Tem muitas papilas alongadas, que provavelmente servem como uma fixação mecânica, evitando que o epitélio seja arrancado com a força do cisalhamento de movimentos dessa forma. Lâmina própria espessa, que vai ajudar na fixação, vai ser em forma de feixes principalmente compactados de fibras colágenas. Isso vai impedir que ceda e que a mucosa resista também a cargas pesadas. Está a fibrose intercalada por áreas de tecido adiposo e tecido granular. Amortecem com a ação de cargas mecânicas e protegem nervos e vasos, toda essa estrutura que suporta a mucosa, que seria a submucosa. Aqui nós temos a imagem do palato duro. E o palato duro, essa parte que, como o epitélio respiratório, o osso, o epitélio respiratório está em cima do osso, né? A cavidade oral mais embaixo e a lâmina própria entre a cavidade oral e o osso. Mucosa de revestimento. A mucosa de revestimento é uma mucosa não queratinizada. Ela recobre a superfície ventral da língua, a face interna dos lábios, as bochechas, o assoalho da boca, dos processos alveolares até a região da gengiva. Ele é não queratinizado. Devido a isso, ao contrário do outro tipo de mucosa, que é a mastigatória, ela é mais flexível, ela não é tão rígida para suportar mais distensões. Embora delicadas papilas do tecido conjuntivo estejam projetadas. Aí compreende mucosa labial, jugal, palato mole, assoalho da boca e porção ventral da língua. A lâmina própria é geralmente mais espessa que a mucosa mastigatória. Ela contém menos fibras colágenas, as quais seguem um trajeto irregular até os pontos de ancoragem.
isso impede uma distensão maior e que acabe se rompendo, digamos assim. Regiões nas quais as mucosas de revestimento recobrem o tecido muscular. Tem algumas regiões, à medida que a mucosa se torna frouxa durante os movimentos mastigatórios, as fibras elásticas retraem e a mucosa em direção ao músculo, retrai a mucosa em direção ao músculo, perdão, de forma a prevenir que ele se projete entre os dentes na mordida. Tipo, a gente vai morder, para que a gente não morda também o nosso epitélio, tem esse tipo de região. E agora há uma imagem sobre aqui está o epitélio, embaixo a lâmina própria e o músculo. Essa aqui é da superfície ventral da língua, que não é queratinizada. Mucosa especializada, ela compreende as papilas, né? Compreende as papilas que a língua tem. Inclusive tem essa imagem aqui falando sobre as tonsilas, a papila valada, foliada, filiforme, fungiforme, que a gente vai falar um pouco sobre cada uma. Ela tem duas origens biológicas, a epitélio queratinizado tem duas origens biológicas. Os dois terços anteriores da língua é derivada do primeiro arco faríngeo. Aí é chamado de corpo da língua. O terço posterior, a base ou a raiz da língua, é derivado do terceiro arco faríngeo. Vamos falar sobre as papilas que ela tem, né, que eu já mostrei aqui. E tem também parte delas que compreende os botões gustativos. As papilas filiformes. Papilas filiformes, elas estão na parte anterior da língua, mas aqui, ó, por aqui. É uma região rígida, uma rígida superfície abrasiva, porque ela está envolvida no processo de compressão e na fermentação dos alimentos, quando a língua se contrapõe ao palato. Alterações no formato da língua. A língua é altamente extensível, como todos sabem. E aí tem algumas alterações no epitélio não queratinizado, acaba sendo mais flexível entre as papilas filiformes. A língua pilosa. A língua pilosa é a deposição de filamentos de citoceratina durante a queratinização. Ela resulta no alongamento dessas papilas filiformes em alguns pacientes. Aí, devido a isso, o dorso da língua pode adquirir uma aparência que assemelha a pelos, algo mais amarronzado. As papilas fugiformes, na parte anterior da língua, como eu havia mostrado anteriormente, numerosas papilas que nós temos dela, elas geralmente são mais avermelhadas, são estruturas lisas e arredondadas, como vocês podem ver aqui, devido ao seu eixo de tecido conjuntivo altamente vascularizado. Não sei se dá para vocês conseguem perceber mais aqui o tecido conjuntivo delas. Ela tem corpúsculos gustativos, mas na estrutura dela. Outra papila que merece também ser falada são as papilas valadas, ou circunvaladas, ou até caliciformes. Elas são localizadas adjacentes e anteriores ao sulco terminal. Elas são encontradas em número de 8 a 12. São grandes estruturas, cada uma circundada por um profundo sulco circular, no qual se abrem duetos de glândulas salivares menores, que são chamadas de glândulas de Ebner. O epitélio que recobre as paredes laterais é não queratinizado e contém corpúsculo gustativo. Essas papilas em si, elas apresentam um eixo de tecido conjuntivo. Esse eixo conjuntivo ele é recoberto na superfície superior por um epitélio queratinizado. O epitélio que recobre as paredes laterais não é queratinizado e contém corpúsculo gustativo dessas papilas. Essa aqui é uma imagem dessa papila. Aqui você percebe o tecido conjuntivo frouxo, aqui uma glândula. Aqui nós temos uma queratinização orto e aqui em cima nós temos uma queratinização para. Outras papilas são as papilas foliadas. Às vezes estão presentes nas margens laterais da parte posterior da língua. Semelhante a uma folha, por isso o nome foliada, mais comum em mamíferos que não sejam humanos, mas ainda acontece de estar presente em humanos.
elas têm uma tonalidade rosa, em cristas paralelas que se alteram com os sucos profundos da mucosa, apresentando pouco corpúsculo gustativo no epitélio e nas paredes laterais dessas cristas. Parecem ser faladas que a mucosa faz, que é a junção mucocutânea, mucogengival e dentogengival. Entre elas, a dentogengival tem uma relevância clínica e anatômica muito grande. Vamos falar um pouco de cada uma. A mucocutânea ela é uma que é encontrada entre a pele e a mucosa. A pele ela contém folículos pilosos, glândulas sebáceas e sudoríparas. Ela é contínua, perdão, com a mucosa oral nos lábios. Há anexos cutâneos ausentes. Não há folículos pilosos, não há outras coisas, por exemplo. É uma região de transição que os anexos cutâneos estão ausentes, exceto algumas glândulas sebáceas, e elas geralmente vão ficar nos ângulos da boca. Ângulos que a gente também tem que relembrar nos casos de pessoas com quelite angular. Eles têm a pele queratinizada, porém a pele delgado, fino, com longas papilas de tecido conjuntivo, que contém alças capilares. Essas alças capilares são responsáveis pela coloração da região. E aí a gente vem a borda vermelha. A linha que separa essa borda vermelha, que é uma borda mais corada devido a essa vascularização de pele, a linha que separa essa borda vermelha da pele delgada, com folículos, né, que a gente falou que na pele teria folículos, e gerando o lábio, é chamada de margem vermelha da borda. Em pessoas mais jovens, ela é mais demarcada, ela é mais nítida. No entanto, quando as pessoas vão se expondo ao sol, à radiação, ela fica pouco definida. Tem poucas glândulas sebáceas e sem salivares. Tem outra zona que é chamada de zona intermediária. Entre a borda vermelha e a espessa mucosa bucal não queratinizada, encontra-se essa zona, que ela é composta por um epitélio oral paraqueratinizado. A junção mucogengival, ela está entre a gengiva inserida e a mucosa alveolar. Ela é identificada, clinicamente falando, né, por uma leve endemação, que a gente chama de suco mucogengival, e também pela alteração de tonalidade. Tipo, sai do rosa brilhante da mucosa alveolar para a tonalidade mais rosa, um rosa mais pálido da gengiva. A estrutura da mucosa se altera na junção mucogengival e nós temos também o suco gengival livre, né? Que é uma depressão clinicamente visível quando a gente olha na gengiva. O nível corresponde a aproximadamente aquele do fundo do suco, né? Tal suco demarca as gengivas livres e inseridas, que fica na margem da gengiva. Outra junção é a dentogengival, como eu havia falado, que tem certa relevância clínica e anatômica. Quando a mucosa oral se encontra com a superfície do dente, aí fica é uma junção singular, que é essa junção dentogengival. Por que ela é tão relevante assim? As bactérias que estão inevitavelmente presentes na superfície do dente, né, que realmente acontecem, elas produzem substâncias que são capazes de iniciar um processo inflamatório. A partir desse processo inflamatório pode causar danos, né, se entrar em contato com tecidos da mucosa. Essa junção entre o epitélio e o esmalte é o principal lacre, o principal ponto que fecha entre a cavidade oral e os tecidos subjacentes. Na nossa boca, tem uma margem que a gente olha do suco gengival, que ele deve variar de 0,5 a 3 milímetros. Acima disso, é uma possível indicação para doenças periodontais, inflamações, e aí é formada a bolsa periodontal. É justamente para isso. O suco gengival contém um fluido que atravessa o epitélio juncional e mistura as células epiteliais descamadas dos epitélios juncionais e sucular. Lembra que sofre descamação? Pronto. Além dessas células inflamatórias que tem no meio. A bolsa periodontal foi como eu falei inicialmente. O epitélio juncional.
O epitélio juncional, antes de falar do epitélio juncional, a gente fala um pouco sobre o assoalho do sulco e o epitélio em posição cervical a ele, que se encontra justamente, intimamente justaposto à superfície do epitélio juncional. Esse epitélio ele foi designado com o epitélio sulcular oral e apresenta a mesma estrutura básica do epitélio oral não queratinizado, presente em outros locais da nossa boca. O epitélio juncional ele é derivado do epitélio dentário reduzido. Ele é basicamente um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Outro tópico que a gente vale ressaltar é a aderência epitelial. A camada das células mais superficiais proporciona a verdadeira adesão da gengiva no dente, no caso no esmalte e em alguns casos no cemento. Para isso, ela lança mão de um complexo estrutural que a gente chama de aderência epitelial. Esse complexo consiste em uma lâmina basal interna, formada e mantida por células superficiais achatadas que se aderem à superfície do dente e a qual as células estão fixadas por hemidesmossomas. Uma das propriedades, como eu havia falado, notáveis do epitélio juncional é que ele se regenera rapidamente a partir do epitélio sulcular oral adjacente ou a partir do típico epitélio oral. Caso ele venha a sofrer danos, ser removido de forma cirúrgica, se é necessária essa remoção, alguns estudos feitos com roedores, né, demonstraram que uma proteína é mais precocemente expressa durante essa regeneração. Esse novo epitélio possui toda essa característica do tecido original. Inclusive, ele tem os mesmos tipos de citoqueratina e uma aderência ao dente que é indistinguível do original. É igual ao epitélio que era antes de sofrer essa escamação, essa remoção, que digo. Suprimento vascular. A mucosa oral tem um suprimento sanguíneo extremamente rico, derivado da artéria carótida externa pelos ramos maxilar, lingual e facial. As artérias da mucosa oral ficam localizadas na submucosa, quando ela está presente, ou na porção profunda da camada reticular da lâmina própria, quando a região não tem submucosa. Elas seguem paralelamente à superfície e dão origem a ramos menores, que se dirigem a todas as regiões da mucosa, e terminam em uma rede capilar subjacente ao epitélio que penetram a camada papilar da lâmina própria. Suprimento nervoso. A mucosa oral é densamente inervada, e suas terminações nervosas têm função primordialmente sensorial, mas contém também alguns elementos do sistema nervoso autônomo. As fibras nervosas são responsáveis por uma variedade de atividades voluntárias e reflexas, envolvidas na mastigação, salivação, deglutição, no vômito e na fala. Os principais nervos são originados dos ramos maxilar e mandibular do trigêmeo, mas também tem fibras aferentes dos nervos facial, glossofaríngeo e vago. As fibras nervosas penetram a lâmina própria e formam uma rede subepitelial. As terminações podem ser de dois tipos: as não corpusculares, que são terminações livres e de arranjo variado, que podem penetrar o epitélio, e as corpusculares, que geralmente são encontradas na camada papilar, são grupos de fibras enoveladas circundadas por uma cápsula de tecido conjuntivo. Aqui a gente vê na camada reticular da lâmina própria as não corpusculares, e as corpusculares vão ser encontradas aqui na camada papilar da lâmina própria. A densidade das terminações nervosas é maior na região anterior da boca e esse padrão proporciona sensibilidade maior a uma série de estímulos. Sobre essa pesquisa que foi feita, né, na revista odontológica do Brasil Central, que fala sobre as manifestações bucais em pacientes oncológicos. Então, dada a proporção que o câncer tem no nosso país, inclusive estima-se que a ocorrência seja de 600 mil casos no último ano. Essa pesquisa foi feita em 2020 e 2021. Ela foi publicada em 2021, provavelmente tenha sido feita em 2020, então é uma pesquisa recente. E a gente vai ver um pouco dela sobre essas manifestações. Quando o paciente é um paciente oncológico, ele vai se submeter a uns tratamentos. No caso deles, eles fizeram uma amostragem com alguns pacientes para ver como foram essas manifestações, quais foram. Nos tratamentos feitos pelos pacientes, nós temos as cirurgias,
quimioterapia ou a radioterapia, no caso desses pacientes que foram selecionados. Foram excluídos os pacientes que fizeram só cirurgia e foi feito com pacientes que fizeram ou só quimioterapia, ou só radioterapia, ou eles associados com a cirurgia, ou um ou outro associado com a cirurgia. Falando sobre quimioterapia, é um processo à base de medicação, seja ela venosa ou oral, só que muito forte. Os pacientes ficam imunossuprimidos, isto é, há uma supressão do sistema de defesa deles, então eles já ficam mais debilitados e ficam mais suscetíveis a anormalidades, manifestações anormais, como sendo mais suscetíveis a infecções fúngicas, virais. É um tratamento bem agressivo. Já a radioterapia ela se caracteriza pela exposição do paciente à radiação. Uma radiação ionizante, a qual também pode ser nociva para o paciente. Como vai ser usado, qual método vai ser empregado, vai depender muito do estágio do paciente, da localização desse tumor. Podem ser usado um ou outro ou associado, como eu falei inicialmente. Nesses casos dos pacientes imunossuprimidos, nas terapias de antineoplasia, a alteração acaba muitas vezes piorando o quadro geral do paciente, porque pacientes com alterações orais, eles podem ficar debilitados por incômodos e também pela questão da alimentação. Acaba havendo muito incômodo quando os pacientes tentam se alimentar e isso também debilita o quadro deles. Dentre as manifestações, as mais recorrentes, não necessariamente nessa ordem, mas acontecem, que são comuns, é a mucosite, que é uma inflamação, a xerostomia, cáries de radiação, osteoradionecrose, candidíase e outras infecções, como eu falei, seja ela por fungo, bactéria, vírus. Foi feita a seleção dos pacientes, foram 57 pacientes e eles tinham a média de idade de 56 anos. Nesses pacientes foi feito um questionário para verificar a incidência de como foram as incidências dessas manifestações. E foi verificado também as localizações dos cânceres, perdão. Inclusive, eu vou mostrar no próximo dado. Maior incidência a mama, né? E o de menor incidência o câncer de útero. Essas figuram a de distribuição dos pacientes segundo tipo de neoplasia maligna. Nessa pesquisa que foi feita com eles, foi levado em consideração se ele estava em tratamento ou não e qual a proporção das manifestações que nós tivemos. As lesões aftosas, elas foram mais recorrentes durante o tratamento. Alterações no paladar também foi muito alta. E perceba que a boca seca foi a que mais se perpetuou depois de 5 anos de tratamento. Então, o paciente, mesmo após 5 anos do tratamento finalizado, ele ainda manifesta alguns sintomas, como os dentes enfraquecidos, as lesões aftosas, alteração no paladar e, em maior proporção dessa pesquisa, a boca seca. Percebeu-se nessa pesquisa também que mais de 90% dos entrevistados, das pessoas que fizeram parte da coleta de dados, elas manifestaram alguma anormalidade, digamos assim, na cavidade oral. Houve alguma manifestação secundária a partir do tratamento oncológico. E desses todos, apenas 14%, em torno de 14% desses pacientes tiveram acesso ao acompanhamento odontológico durante o tratamento. E aí, depois de 5 anos, ainda foi um número menor que os 14%, está entre 5% e 10%. A conclusão desse estudo foi que o tratamento antineoplásico pode causar manifestações bucais,
que afeta diretamente a qualidade de vida do paciente e, consequentemente, o prognóstico do tratamento. Vale ressaltar também que o acompanhamento odontológico antes, durante e depois do tratamento antineoplástico, ele é importante, porque há algumas formas que o dentista pode tentar, se for o caso e se for possível, de intervir nessas manifestações secundárias e retardar esse desconforto do paciente e, consequentemente, auxiliar no progresso do tratamento dele.